Boa tarde a todos. Em nome do prefeito Bashir Abbas, que não pode estar presente devido a outros compromissos, nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Nós faremos então a apresentação do projeto de lei e traremos também alguns números aí e ações que estão sendo planejadas. Agradecemos a audiência aí pelas redes sociais e também das pessoas aqui presentes dentro do número limitado permitido em lei. E ao final, se alguém tiver alguma dúvida, aí nós estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecemos também a presença dos vereadores aqui presentes e, neste momento, eu vou passar a palavra para o contador, Paulo, que fará a apresentação do projeto de lei. Boa tarde a todos. Então, começamos com a apresentação do projeto da Lei de Diretrizes para o exercício de 2022. Então, para o exercício de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela faz parte do Plano Plurianual, que será de 2022 a 2025. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, ela já faz parte do novo PPA. O projeto dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 133 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2022, compreendendo ações prioritárias e metas da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, disposições sobre alterações na legislação tributária, estrutura e organização da lei orçamentária, diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos, seguridade social, destinação de recursos públicos para o setor privado, normas relativas à execução financeira e orçamentária, alterações orçamentárias, gestão fiscal e disposições finais. Capítulo 2º. Ações prioritárias e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas da administração para o exercício financeiro de 2022 estão estabelecidas no anexo 1 desta lei. Parágrafo único. As prioridades e metas constantes no anexo 1 estão estabelecidas no Plano Plurianual do período de 2022 a 2025 e suas alterações. Capítulo 3º. Metas e riscos fiscais. O artigo 3º. Os riscos fiscais estão definidos em anexo integrante da presente lei e são compostos por ações impetradas contra o município pendentes de decisão judicial, bem como outros passivos contingentes que possam afetar as metas fiscais estabelecidas para o exercício.
Capítulo 4. Disposições sobre alterações na legislação tributária. O artigo 4. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo estes benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da Receita e ser objetivo de estudos no seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Parágrafo único. O limite para a renúncia da receita será de até 20% do total da receita própria arrecadada no exercício imediatamente anterior. Artigo 5º. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, não serão executados e poderão ser cancelados, após esgotados os recursos administrativos para a cobrança, não se constituindo em renúncia de receita. O artigo 6º. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no orçamento da Receita, somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Capítulo 5º. Estrutura e organização da lei orçamentária. O artigo 7º. A proposta orçamentária conterá resumos da receita referente aos orçamentos fiscais, resumos gerais da despesa referentes aos orçamentos fiscais, orçamento fiscal, compreendendo os orçamentos dos poderes executivo e legislativo e da administração indireta. Orçamento de investimentos para a Companhia Municipal de Desenvolvimento da Habitação, orçamento da Seguridade Social. E o artigo 8º. Os orçamentos fiscais de investimentos e da Seguridade Social discriminarão as despesas por órgãos, unidades orçamentárias, projetos e ou atividades, segundo a classificação funcional programática da Portaria 042, de 14 de 4 de 1999. E natureza dos gastos nos moldes da Portaria do Sistema Orçamentário Financeiro, número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações, obedecendo os seguintes agrupamentos: categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento da despesa. Artigo 9º. As programações dos fundos de assistência social e fundos da criança e do adolescente serão abertos como atividades nas unidades orçamentárias a que estiverem subordinadas. Parágrafo único. Os orçamentos e os acompanhamentos das execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e as escriturações contábeis das fundações, autarquias, companhia e dos fundos do município de União da Vitória serão organizados de forma independente dos demais orçamentos do município. Capítulo 6º. Diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos. O artigo 10º. Para o exercício financeiro de 2022, fica estimada uma receita de R$ 222.531.000 e fixada a despesa em igual valor conforme quadros abaixo. Então, para a Prefeitura, R$ 167.400.000. O Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, o IMAS, R$ 7.500.000. Fundo de Aposentadoria, R$ 32.100.000. Fundação Centro Universitário, a Uniuv, R$ 14.910.000. Companhia Municipal de Habitação, R$ 621.000. Totalizando a receita em R$ 222.531.000. As despesas. Para a Prefeitura, R$ 160.278.880. Para o Instituto Municipal de Assistência, R$ 7.500.000. Para a Fundação Centro Universitário, Uniuv, R$ 14.910.000. Fundo de Aposentadoria, R$ 32.400.000. Companhia Municipal de Habitação,
R$ 1.242.120. E a Câmara Municipal Legislativo, R$ 6.200.000, totalizando a despesa em R$ 222.531.000. Então, só para explicar melhor, a receita da prefeitura é diferente da despesa devido à transferência para as demais entidades, que é o Legislativo, a Companhia e o Fundo de Aposentadoria. Então, por esse motivo, a receita é maior do que a despesa da prefeitura. Parágrafo único. Será consignado em reserva de contingência o percentual de 0,50% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior ao da elaboração desta lei. Serão alocados na Secretaria Municipal de Administração os recursos consignados em reserva de contingência, elemento de despesa 9999, e as parcelas de dotações decorrentes de vetos por parte do Executivo, elemento de despesa 469999, a classificar. Artigo 12. O projeto de lei de orçamento anual, a LOA, deve demonstrar a existência de compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e metas definidas nesta lei. Artigo 13º. No projeto de lei orçamentária anual para 2022, as receitas serão estimadas e as despesas fixadas conforme os cálculos apresentados nos anexos que compõem esta lei. Artigo 14º. O projeto de lei do orçamento anual para 2022 destinará recursos para atender prioritariamente pagamento de precatórios judiciais conforme estabelecido na legislação municipal, as despesas com pessoal ativo e inativo em cargos sociais, ao pagamento do serviço da dívida pública, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objetivos de financiamentos, a manutenção de desenvolvimento do ensino de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e emenda 14 de 96, ao custeio do sistema de saúde, a manutenção da estrutura existente, as obras em andamento e os novos investimentos. O artigo 15º. O Poder Legislativo, até o dia 31 de julho do presente exercício, em conformidade com a Emenda Constitucional número 25 de 2000, encaminhará a proposta orçamentária da Câmara limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, para fins de inclusão do orçamento geral do município. Parágrafo único. Caso o orçamento aprovado pelo Poder Legislativo extrapole os limites estabelecidos no caput deste artigo, os valores excedentes serão objeto de veto por parte do chefe do Poder Executivo. Artigo 16º. O produto de alienação de bens e direitos pertencentes ao Poder Público Municipal será aplicado no atendimento de despesas de capital e pagamento de aportes previdenciários. Artigo 17º. O Poder Executivo poderá incluir na previsão das receitas e recursos a conta de operação de crédito. Parágrafo 1º. A programação das despesas a serem custeadas com recursos de operação de crédito não poderá exceder o montante das despesas de capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica, observado o disposto no inciso 3º do artigo 67 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O Poder Executivo fará constar da programação orçamentária da despesa, custos com juros e outros encargos decorrentes da contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação de receita, observado o disposto na seção 3 da Lei Complementar 101/2000 e demais normas que regem a matéria. O artigo 18º. O Poder Executivo fica autorizado a incluir na proposta orçamentária para o exercício de 2022 custos com a criação, expansão e aperfeiçoamento de metas nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, administração, finanças, agricultura, transportes e obras. Parágrafo único. Os custos decorrentes da implementação das ações
programadas no caput deste artigo correrão à conta de recursos do orçamento fiscal, da administração direta e dos consignados nas fundações, autarquias e fundos admitidos e mantidos pelo município. Ao projeto de lei orçamentário anual poderão ser incorporadas emendas que sejam compatíveis com as disposições do plano plurianual e da presente lei. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal ativo, inativo e seus encargos, sobre o serviço da dívida, sobre dotações custeadas com recursos provenientes de convênios, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas contrapartidas. Artigo 20. Ao projeto de lei orçamentária é vedada a inclusão de créditos com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinados a um investimento com duração superior a um exercício que não estejam previstos na presente lei, no plano plurianual e ou em lei especial que autorize a sua inclusão. A programação da despesa destinada à cobertura dos gastos com pessoal e encargos sociais à conta de recursos do orçamento fiscal será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderá exceder os seguintes limites: 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo. Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como despesa com pessoal o disposto no artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000. O artigo 22. O Executivo e o Legislativo Municipal e os órgãos da administração indireta mediante lei autorizativa poderão, em 2022, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público, comissionados ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2022. Artigo 23. Será considerado no cálculo de despesa com pessoal o reajuste geral anual previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 24. No caso de necessidade devidamente justificada pela autoridade competente, a administração dos poderes executivo e legislativo poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 25. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal: exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação de despesas com horas extras, demissão de servidores admitidos em caráter temporário e outras medidas previstas na legislação. O artigo 26. Para efeito desta lei, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição dos servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com a atividade ou função prevista no plano de cargos da administração municipal, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. O artigo 27. Projeto de lei orçamentário considerará na programação das despesas com pessoal os custos com alterações de padrões constantes no plano de cargos e salários, com progressões funcional através de avanços vertical, horizontal e outros decorrentes de promoção adicional por tempo de serviço e da programação de reajuste salarial.
Parágrafo único. Na lei orçamentária anual, será destinado no mínimo 70% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício em suas atividades de magistério, conforme disposto na legislação que disciplina a matéria. Aqui houve uma alteração quanto aos gastos do Fundeb. Até o exercício de 2020, era 60% de gastos com folha de pagamento para professores e 40% poderia ser utilizado em outros gastos. Agora mudou para 70% gasto com folha e 30% para os demais gastos. Capítulo 7º, da Seguridade Social. Artigo 28. Em obediência ao princípio da unidade orçamentária, fica o Poder Executivo incumbido de incluir na proposta orçamentária do Executivo Municipal para o exercício de 2022 a proposta do Fundo de Previdência do município de União da Vitória. Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas devem ser consideradas as contribuições patronal e dos servidores, oriundas de aplicação financeira, doações, auxílios, transferências, compensação previdenciária e as provenientes de outras fontes. Parágrafo 2º. A programação das despesas deve considerar os custos com pagamento de inativos e pensionistas, prever aposentadorias por tempo de serviço por invalidez, pensionistas decorrentes de reajustes salariais, a serem concedidos aos servidores municipais ativos e outros benefícios previdenciários que possam estar previstos na legislação. Parágrafo 3º. Os custos das despesas programadas no parágrafo anterior correrão à conta de recursos em poder do Fundo de Previdência do município de União da Vitória. Parágrafo 4º. Visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação de recursos do Fundo de Previdência, a diretoria e o conselho, além das normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000, deve proceder à avaliação da situação financeira, patrimonial e atuarial com o objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição, estabelecer limites de gastos e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira do fundo. Capítulo 8º. Da destinação de recursos públicos ao setor privado. O artigo 29. O projeto de lei orçamentária poderá contemplar recursos para concessão de auxílios, doações, contribuições e subvenções para pessoas jurídicas visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, educacional, cultural, esportivo relacionados à saúde, em suplementação aos recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos. Parágrafo 1º. Para a consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria, observados a exigência na lei autorizativa específica e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal 4.320, de 64. Parágrafo 2º. Não serão concedidos auxílios, doações, contribuições e subvenções para a cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo e na forma estabelecidos pelo Serviço de Contabilidade Municipal, utilizando-se de sistema próprio do Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo 4º. Os programas de assistência social que contemplem fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens e a cobertura de outras necessidades de pessoas físicas deverão ser autorizadas e disciplinadas por meio de ato próprio do Executivo. Parágrafo 5º. No projeto de lei orçamentária em suas emendas e alterações, fica vedada a inserção de projetos ou atividades com dotações orçamentárias insuficiente à cobertura integral dos custos no decorrer do exercício, bem como não serão identificados
identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com transferências, auxílios, contribuições e subvenções, observadas as normas da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e Lei Federal 4.320 de 64. O artigo 30. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a administração direta e indireta da União, estados e municípios destinados à cobertura de despesas de natureza institucional de outros entes da Federação. Artigo 31. Acompanhará esse projeto a relação das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte. Capítulo 11. Normas relativas à execução financeira e orçamentária. Artigo 32. As programações de gastos devem apresentar consonância com as prioridades governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e na presente lei. O artigo 33. Os recursos recebidos pelo município provenientes de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos ou transferências efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado deverão ser registrados como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo sofrer desvinculação por lei específica. Artigo 34. Até 30 dias após a publicação do orçamento, o Executivo Municipal, com o objetivo de ajustar o montante de gastos à capacidade de arrecadação, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso. Artigo 35. As obras iniciadas sob responsabilidade do município terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros até sua conclusão. Artigo 36. As programações custeadas com recursos provenientes de convênios, contratos e operações de crédito não formalizados ficarão condicionados à efetiva formalização dos instrumentos. Artigo 37. A implementação do disposto no artigo 22, 23 e 27 da presente lei fica condicionada à observância das normas e limites estabelecidos nesta lei e será procedida de declaração do administrador municipal, assegurando que os aumentos tenham adequação à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura e comprovação de que os resultados estabelecidos nas metas fiscais não serão afetados. Capítulo 10. Das alterações orçamentárias. O artigo 38. No decurso da execução orçamentária mediante edição de ato próprio do Executivo, os recursos destinados à reserva de contingência definidos no parágrafo único do artigo 10º serão destinados à cobertura de riscos fiscais estabelecidos no anexo próprio e os consignados em investimentos em regime de execução especial. Servirão de fonte para abertura de créditos adicionais estabelecidos no disposto do artigo 39 da presente lei. Parágrafo único. Não sendo utilizados os recursos de reserva de contingência na cobertura dos riscos fiscais até 31 de outubro de 2022, os mesmos poderão ser utilizados para a cobertura de créditos adicionais suplementares ou especiais. O artigo 39. A execução do orçamento da despesa poderá, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, a dotação fixada para o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria do STN, número 163 de 2001. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo ficarão autorizados por meio de ato próprio a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da sua despesa fixada para o exercício de 2022, utilizando como recursos os previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Parágrafo 2º. Não inclui-se neste limite as transposições, os remanejamentos e as transferências, desde que não anulem por completo o projeto ou atividade com componente de programa aprovado na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo 3º. A autorização contida no parágrafo 1º deste artigo é extensiva às dotações orçamentárias consignadas nos orçamentos dos fundos, fundações, autarquias e companhia municipal. Artigo 40. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, abrir créditos adicionais suplementares, utilizando-se de superávit de recursos vinculados e livres e do excesso de arrecadação dos recursos vinculados, sem que esses valores sejam incluídos nos índices fixados no parágrafo 1º do artigo 39. Durante a execução orçamentária de 2022, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022. Capítulo 11º, da Gestão Fiscal. Artigo 42. A contratação, prorrogação e composição de dívidas confessadas de operações de crédito e operações de crédito por antecipação de receita dependem de lei autorizativa específica, observadas as normas que disciplinam a matéria. O artigo 43. A avaliação da gestão fiscal, do equilíbrio orçamentário e financeiro e do controle dos custos e resultados dos programas, projetos e atividades financiados com os recursos dos orçamentos será efetuada na forma das leis que disciplinam a matéria. Parágrafo 1º. Em caso de déficit ou da constatação de impossibilidade do cumprimento das metas do resultado primário nos 30 dias subsequentes mediante ato próprio do Executivo, serão estabelecidas metas para a redução da execução orçamentária e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Constará no elenco de medidas para restabelecer o equilíbrio orçamentário e financeiro, critérios e montantes para emissão de notas de empenho, liquidação dos compromissos assumidos anteriormente, contas a pagar do exercício, restos a pagar e outras obrigações de natureza financeira, até sua total quitação. Artigo 44. Restabelecida a capacidade financeira, a retomada da execução orçamentária dar-se-á nos limites das disponibilidades mediante ato do Executivo. Capítulo 12º. Das disposições finais. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma de 1/12 ao mês até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 46. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria. Artigo 47. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 48. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal, Estadual e Municipal, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 49. Na data da revisão do salário mínimo, fica autorizada a concessão de abono de até o valor necessário para atingir o mesmo, para aqueles servidores que tiverem vencimentos inferiores ao valor estabelecido. Esta lei entrará em vigor na data de 1 de janeiro de 2022, União da Vitória, 15 de abril de 2021. Prefeito Municipal, Jorbachir Abbas. Então, a LDO ela é uma das partes do orçamento. Então, o orçamento ele tem início com o PPA, que é elaborado para os 4 anos seguintes,
Ele tem a vigência a partir do segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano de mandato da administração posterior. Uma das partes elaborada no PPA será utilizada no orçamento da LDO para o exercício de 2022. Então, tudo que ficará programado no plano plurianual também estará programado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela norteia como que será elaborada a Lei Orçamentária Anual. Então, são três leis elaboradas para que seja executado ano após ano. Vou passar a palavra para a Mirna. Ela vai falar um pouquinho a respeito dos valores e algumas metas e riscos fiscais previstos para o exercício. Lá embaixo, né? Aquela parte financeira. Então, a composição da LDO, além do próprio texto da lei, né, ela tem um anexo onde está determinado o que cada secretaria vai fazer, né? Ele está todo distribuído em metas e objetivos e o número de ações que poderão ser executadas durante o exercício financeiro. Após isso, tem uma série de anexos que trazem uma visão geral da situação, da possível situação financeira e orçamentária do exercício. Como nós estamos aí passando por uma questão econômica, né, devido à pandemia, está trazendo alguns resultados aí negativos na nossa economia, está um pouco difícil da gente fazer uma previsão. Mas, mesmo assim, a gente está seguindo ali a divulgação aí de índices e fizemos mais ou menos uma previsão aí de um aumento de 3,51% aí, que seria a inflação. Então, nós tivemos um orçamento aprovado para 2021 de 215 milhões. Em cima disso, a gente projetou 3,51, que chegamos àquele valor de 222.531. Na divisão das receitas, como que nós começamos a trabalhar? Inicialmente pelas receitas próprias, né? Então, eu fiz ali uma projeção dos nossos impostos próprios, que é o IPTU, ITBI, ISS, o Imposto de Renda, mais as suas multas, juros e dívida ativa. E então, estamos com a seguinte previsão: para o IPTU 15 milhões e meio, para o ITBI 3 milhões, para o ISS 12 milhões e meio e de imposto de renda 7 milhões e 800. Isso dá 38 milhões e 800. Impostos transferidos são aqueles que o município tem direito pela Constituição, são recebidos pela União ou pelo Estado e transferidos ao município, né? Que é o FPM, o ITR e o ICMS de exoneração, que são os federais, e os estaduais, o ICMS, o IPVA e o PI exportação. O FPM, nós fizemos aí uma previsão de 41 milhões, o ITR 150 mil e o ICMS de exoneração 200. Já os estaduais, temos no ICMS uma previsão de 27 milhões e 900, do IPVA de 7 milhões e meio e do IPI exportação 450 mil. Aí, então, entre federais e estaduais, totaliza 77 milhões e 200 mil reais. Então, de impostos, há uma programação aí de recebimento de 116 milhões. Esse é um cálculo importante porque daí sai os cálculos para educação e saúde. Além disso, o município também tem suas taxas, né, tanto de poder de polícia quanto de prestação de serviço, que está programado aí para arrecadar em torno de 6 milhões e 800. A COSIP, 4 milhões e meio. A receita patrimonial, que é o rendimento e aluguéis, né, dos ativos imobilizados da prefeitura, 980 mil. Receita de serviços, 310 mil.
com compensação da exploração de recursos naturais, seriam royalties 4.450.000. Aí nós temos o recurso que vem para a saúde da União, do SUS da União, em torno de 6,5 milhões, né, distribuído nos diversos programas, agentes comunitários, equipes de saúde da família, saúde bucal e outros programas, né? E também temos uma contribuição do Estado, programado em 500 mil, e mais outros convênios com a União para diversos investimentos aí na ordem de 2 milhões. Do Fundo Nacional de Assistência Social, é um recurso assim não tão de valor tão alto, né? Mas todo ano vem aí e aguardamos aí receber 680 mil reais. E outras transferências da União são recursos que podem vir aí para qualquer programa que a União venha estabelecer, né? E repassar o recurso, 500 mil reais. O CIDE, que é a contribuição, né, incidente sobre desenvolvimento econômico, 200 mil reais, royalties, 5 mil, e outros convênios com o Estado, 2,5 milhões. Nós temos também previsto aí de transferência do Fundeb. Esse é além daquele recurso que sai dos nossos impostos, né? Uma transferência feita aí através da União e do Estado, programado em torno de 13 milhões, o salário educação 2,5 milhões, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 850 mil, o Programa Nacional de Transporte Escolar 100 mil e o Transporte Escolar Estadual. Esses valores, depois, juntamente com os demais recursos do imposto, que vão compor o orçamento da educação, né? E outras receitas correntes são receitas diversas, restituições, ou qualquer outra situação que o município arrecade alguma coisa, doações e tal, que não estão previstas dentro das outras categorias de receita, né? Aí, então, nós teríamos nessas receitas diversas aí o valor de 49 milhões e 400. Assim, nós teríamos então as receitas correntes de 165 milhões e 400 mil reais. Alienação de imóveis, aí uma previsão de 1 milhão, e operação de crédito daquilo que está firmado hoje, né? Se vierem novas operações, serão abertos créditos especiais. Mais 1 milhão seria 2 milhões de receita de capital, e ambas, né, as receitas correntes acrescidas das receitas de capital, fecharia a receita do município em 167 milhões e 400 mil reais. Aí temos as receitas que entram nas indiretas, né, que é a Uniuv. Essa foi a previsão que eles nos passaram, né, de 14 milhões e 910 mil reais. Do IMAS, que é o Instituto de Saúde dos Servidores, 7 milhões e meio, e do FUNPREV, 32 milhões e 100. E também na Companhia de Habitação, 621 mil. Então, o total geral da receita fica em 222 milhões 531 mil reais. Feita a receita, a gente então inicia a programação da despesa. Isso vem acompanhando sempre um crescimento histórico dos últimos anos, né? E quando tem uma atividade nova, normalmente, se não tiver um recurso externo para dar cobertura, a gente tem que fazer um ajuste economizando em outras áreas, né? Mas, seguindo mais ou menos o que vem nos últimos anos aí, então nós estabelecemos um valor aí de custos das atividades do gabinete do prefeito em 1.663 mil reais. Além das atividades do gabinete, ali está a Junta do Serviço Militar, o PROCON, a Defesa Civil e o Conselho Tutelar. A Secretaria de Planejamento terá estimado aí um custo de R$ 869.484. A Secretaria de Administração, ela teve um crescimento ali na destinação dos recursos, em razão do volume de recursos a serem aportados ao Fundo Municipal de Previdência, né? Então,
não está ainda na sua totalidade ali, vai haver um estudo aí sobre isso, né? Mas ela aumentou ali para R$ 44.442.507,89. Aí junto está a reserva de contingência, que é aquele 0,5% previsto lá no texto da lei, né? Deve dar em torno de uns 875 mil, mais os encargos especiais, que abriga ali a dívida fundada do município, os empréstimos, os precatórios, o setor de comunicação e divulgação e encargos gerais. São outros gastos do município que não importam ele existe, mas não fazem parte da atividade própria do município, né? Então a gente trata como encargos gerais. A Secretaria de Finanças deve ter um custo em torno de R$ 1.865.250,20. A Secretaria de Transporte, R$ 17.083.031,63, né? Ela tem as suas atividades aí, a limpeza pública, os serviços industriais, a melhoria nas estradas vicinais, nas vias urbanas e o serviço de iluminação pública. Então, aquela receita do COSIP lá prevista entra aqui também, tanto a receita quanto a despesa, através da sua fonte própria. Os projetos aí que já vêm sendo desenvolvidos, né, que são as galerias de águas pluviais, obras de pavimentação, projeto moradia, construção, abrigo e reforma de passageiros, construção e reforma de abrigo de passageiros, construção de pontes, aquisição de equipamentos rodoviários, ampliação e reforma de outros bens públicos, aquisição de imóveis e continuidade do programa Nosso Asfalto. A Secretaria de Educação também é uma secretaria grande, né? Envolve recursos. Ela teve uma economia de recursos agora em 2020, né? Devido à pandemia, mas num retorno aí mesmo que parcial das aulas, aí deve aumentar o custo com transporte, merenda e a própria atividade em si. E ela tem os seus recursos próprios, né? Que seria parte dos 25% sobre os impostos do município, mais os recursos que vêm de fora, do salário educação, do PENAT e do PENAI, e do transporte vindo através do Estado, e mais um pouco aplicado de recursos próprios. Então, ela fechou em R$ 46.677.000. Ela tem como projetos ali, então, atividades, a manutenção do Fundeb, né, com os professores, a merenda escolar, o transporte, os centros de educação infantil, e faltou um ali que são as escolas do ensino fundamental. Na questão ali do Fundeb, onde o Paulo comentou que a lei aumentou ali para os 70%, na verdade o município já no ano de 2020, ele já gastou 97,68% dos recursos do Fundeb no pagamento dos profissionais do magistério, né? Então, é o mínimo de 70%, mas praticamente todo o recurso do Fundeb é utilizado no pagamento do magistério, restando pouco desse recurso para as outras atividades, que acabam sendo complementados com recurso próprio. E tem também ali um recurso pequeno ali, mas destinado à ampliação e reforma de escolas e de CMEIs. A Secretaria de Saúde tem uma previsão aí de R$ 28.077.484,10. Dentro da Secretaria de Saúde tem o Cisvale, né, manutenção do Cisvale, hoje também juntamente com o SAMU, a vigilância sanitária, a manutenção do Conselho de Saúde, a manutenção dos serviços de atenção básica, a atenção ambulatorial e hospitalar, a vigilância epidemiológica e atividades dentro daquilo que é possível ali destacar, né, atendimento à criança e adolescente. A saúde também tem os seus recursos próprios, que já foi colocado lá em cima, né, 9 milhões entre SUS, União e
e SUS Estado, mais os 15% de impostos que eles são destinados pela Constituição, e também tem um pouco ali de recursos próprios alocados. A Secretaria de Agricultura foi destinado 1.516.421.050, abrangendo ali também a área de piscicultura. A Indústria e Comércio, R$ 723.534, e traz alguma previsão, pelo menos para contrapartida, se for o caso, de infraestrutura industrial e infraestrutura turística. A Secretaria de Ação Social tem também alguns recursos que vêm de fora, né, do Fundo Nacional de Assistência Social, mas a maior parte mesmo é de recursos próprios. Então, ela tem um orçamento de R$ 2.979.017,80. Para o esporte, R$ 1.387.000. Incluída ali alguma previsão ali de construção de áreas esportivas e de lazer. Para a Secretaria de Cultura foi destinado R$ 450.058,20 para o Fundo de Assistência Social, que trabalha junto com a Secretaria de Ação Social, mas ela fica, tem um destaque no orçamento, né? Tem destinado lá R$ 2.141.104,35, estando ali inserido o CRAS, o CREAS, o Programa Bolsa Família, o Conselho de Assistência Social, a Conferência de Assistência Social, os benefícios eventuais, o atendimento ao idoso, o Programa Família Acolhedora, as atividades de assistência à criança ou adolescente e a manutenção da casa-lar. O Fundo da Criança e do Adolescente está previsto em torno de R$ 65.211,20. Muitos desses recursos ali para o Fundo da Criança acabam vindo do próprio imposto de renda, né, destinado aí pelas pessoas que têm interesse em auxiliar. A Secretaria de Meio Ambiente está com um orçamento de R$ 7.995.992, abrangendo a proteção animal, a preservação de nascentes e o programa Ecocidade. A Secretaria de Trânsito tem recurso na ordem de R$ 1.504.000. A Secretaria de Governo, R$ 841.782. Então, até aí a parte de administração direta, né? Agora, a administração indireta, composta pelo IMAS, pelo Fundo Previdenciário Municipal, a Companhia de Habitação, tem os seus valores próprios, né? O Instituto de Assistência, 7,5 milhões, o Fundo Municipal está previsto 32.400.000, aí a Companhia de Habitação, uma despesa de 1.242.120. E temos também o Poder Legislativo, que compõe a administração direta. Os recursos, ele não tem uma receita própria, os recursos são repassados do Executivo na ordem de 6.200.000. E a Uniuv, então, com uma programação aí de arrecadar 14.910.000. Temos aí, então, o fechamento de receita e despesa, né, ambos com o valor de R$ 222.531.000. Algumas informações de como que nós compomos esses valores, né? Então, a educação, ela obriga, né, o Executivo a destinar 25% dos seus impostos, né? Então, somando lá nossa previsão de impostos de 116 milhões, seria os 29 milhões, com mais os recursos externos previstos, que é os 13 milhões de transferência do Fundeb, mais salário, educação, PENAT, PENAI e o transporte estadual, dá mais 16.800, né? Que fecharia nessa previsão ali de 45.800. Mas temos previsto lá para gastar, né, para investir na educação, 46.667. Então, tem uma colocação ali de recursos livres de outras fontes, né, de R$ 867.000. Na saúde,
praticamente igual à educação, só que o índice é de 15% e na saúde também não entra o decêndio, né? Aqueles 2 valores de 1% que vem 2 vezes ao ano, que compõem lá os impostos, só que ele não tem destinação para a saúde. Esse valor dos 15% da saúde, então, sobre nossos impostos, daria 16.950.000, mais os 9 milhões de recursos externos que viriam do SUS federal e estadual, teríamos, então, uma destinação de recurso de 25.950.000. Uma previsão de despesas de 28.077.484, então haverá um investimento adicional de recursos livres no valor de R$ 2.127.484. O Fundeb, então, como eu já falei, 15.440. O Fundeb é 20% sobre os impostos transferidos somente, não entra os impostos próprios, né? Então, o Fundeb, o valor dele, nosso, é de 15.440.000, mais aquilo que é transferido União e Estado, fechou em 28.440. Isso aí não são valores adicionais, isso só são uma explicação do que está compondo a receita e despesa, né? Nós temos que observar, então, os índices legais, educação 25% dos impostos, saúde 15% dos impostos, pessoal, limite para o executivo de 54% sobre a receita corrente líquida e o do legislativo 6% também sobre a receita corrente líquida. Hoje nós temos aí uma previsão, né, de passar para o Fundo Municipal de Previdência, segundo o cálculo atuarial vigente, né, em 2021, 24.567.000, em 2022, 25.769.000. Então, isso é o que está apontando aí o cálculo, e daí ele faz uma previsão aí até, acho que 2060, né? 35 anos para frente aí, mas vem nesses valores. Como o cálculo ele é bastante dinâmico, né? Porque todo ano tem que ser renovado. E aí entra servidores, sai servidores, aposenta. Agora nós tivemos algumas atitudes aí de que aumentou a contribuição do município, aumentou também a contribuição do servidor, devem vir outras atitudes aí que a lei está exigindo, que é a previdência complementar e tal. Então é provável que aí caia um pouco esses valores aí nos próximos cálculos atuarial, mas a previsão que você tem hoje seria isso, então deveria estar constando para o orçamento de 2022 o valor de 25 milhões a ser transferido pelo município para o Fundo de Previdência. Além disso, nós temos aí em precatórios 18.950.000 reais, que nós estamos pagando agora em 2021, parcelas em torno de 350.000. A dívida fundada do município de empréstimos e outros, né, que já fazem parte do balanço, 17,5 milhões, também estamos pagando em torno de 350.000 por mês. Né? Então, são essas as coisas assim que a gente define como prioridade dentro de um orçamento. Aí vem toda a manutenção, vem os projetos em andamentos, obras e tal, e as demais despesas aí normais de manutenção. Como a gente falou no início, a gente sabe que hoje planejar, principalmente nesse cenário econômico aí, está bastante difícil, mas a gente está procurando trabalhar mais dentro da realidade possível, né? Sem muitos sonhos, né? E dentro daquilo que se pode imaginar, pelo menos, que é possível realizar. Né? Então, trazemos aí uma frase do Peter Drucker, onde ele diz que o planejamento não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. Então, as atitudes que a gente tomar hoje, né, no planejamento, é o que vai decidir aí o futuro do município. Temos contado também hoje no planejamento, né, com assistência e ajuda direta aqui do professor Cachoeira, né, uma pessoa bastante experiente
que ajudou aí, tá? Ele que está organizando toda a parte do PPA, que virá futuramente aí para a Câmara. E é isso. Fizemos com moderação e dentro assim, da realidade apresentada neste momento. Claro que a gente sempre espera que melhore, que a gente arrecade muito mais, que a economia volte a crescer, mas aí tem elementos dentro da lei que nos permitem trazer créditos adicionais, suplementares e tal, para melhorar essa situação. Acho que da nossa parte de apresentação é isso. Não sei se há alguma dúvida. Viu, Mirna? Ali, quanto a esse orçamento ali, ó, do ano passado, 215, para esse ano foi 222 milhões, né? Qual que foi o aumento do IPTU desse exercício agora? Você sabe em percentual quanto que foi? Normalmente é o IPC. Mas quanto que INPC, foi né? em índice? 3 e pouco? Acho que foi nisso, né? Então foi mais ou menos 3,51, né? Que vocês 3,50. aumentaram de orçamento Que nós aumentamos, sim. Eu peguei esse valor do Banco Central, né? do Banco Central. Uma previsão, né, de inflação do banco. Não, eu só queria comparar com o IPTU. O IPTU, Qual que é o aumento do IPTU? Pois é. O IPTU, o ano passado, ele já arrecadou 13 milhões e 300. Não, mas em eu queria saber em 2020. percentual, só para me acompanhar aqui. Normalmente, Mas tá, os tudo bem. últimos é a inflação. É a inflação. Né? Ele acompanha a inflação. Tá. No artigo ali que diz, no artigo... No parágrafo 3º do capítulo 8º, 7º ali, o parágrafo 3º, o repasse a entidades ali, ó. Será que tem como você dar uma olhadinha para nós ali, só para mim ver? Sim. Na verdade, esse repasse todo cumpre a Lei 13.019, né? Capítulo 8º. Tá, o projeto de lei poderá contemplar recursos para concessão de auxílios, doações, contribuições e subvenções a pessoas jurídicas, visando a promoção e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, educacional, cultural, Mas é o parágrafo esportivo 3º. e relacionados à É o parágrafo saúde. 3º. Tá. Terceiro ali, baixa um pouquinho, Paulo. As entidades beneficiadas deverão prestar conta no prazo e na forma estabelecido pelo Serviço da Contabilidade, utilizando-se do sistema do Tribunal de Contas. Que é o CIT, né? Todo recurso Todo recurso a entidades seriam prestado, tá. Entendi. Isso, hoje é através do CIT, que é um sistema do tribunal. E o 10º no artigo 39, ali, o parágrafo 1º, ali, os 10% ali no 10º. Artigo 39, sobre os 10%, parágrafo 1º. Isso. Os poderes executivo e legislativo ficam autorizados, por meio do ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa fixada para o exercício, utilizando como recursos previstos no artigo 43 da Lei 4.320. Essa é uma autorização porque o orçamento, a gente prevê a receita e fixa a despesa, né? Certo. Mas durante a execução, às vezes, é necessário mudar daqui para lá. Então, até 10%, que seria da parte do executivo, da parte do legislativo, do IMAS, da faculdade, né? Cada um dentro da sua execução orçamentária, poderia até 10% do valor total da despesa fazer por decreto. A legislação permite até 20% esse percentual de alteração orçamentária. Sim. Permitido até 20%. Então, na proposta, utilizamos 10%. 10%, Isso. tá. E ali, quanto ao royalties, R$5.000, os royalties seria da represa nossa aqui, que faz parte aqui, esses royalties, R$5.000 ali? Esse royalty de 5.000 é aquele do fundo do petróleo, né, Paulo? Do fundo, é um valorzinho pequeno Sim, que vem sim. durante o ano.
É do Fundo do Petróleo. É porque aqui a gente não tem outras atividades, né? Não, eu imaginei que seria o royalties da represa de Foz do Areia, que nós pegamos uma parte Não, dela. esse né? acho que vem no aquele 4,5, não é lá ali, né, Paulo? Que é a exploração de recursos naturais. Ah, tá. E quanto ao orçamento da agricultura ali, você falou da piscicultura ali, né? Tem 1.516.000, né? Mas que eu sei, a piscicultura, ela fez um convênio com a Unespar ali. Que quem administra hoje a piscicultura, que seria Codapar, é a Unespar. Aí está dotado esse orçamento para... É porque está previsto no de 2020 e ele continua constando ali. Mas se não tem despesas, Porque ali eu a acho gente que pode eu acho que retirar. ali nessa parte da agricultura ali, ela foi feito um convênio com a Unespar e ela que administra a piscicultura Sim, no sim. município, né? Faz tempo já, né? Tá, e Teria quanto que ver se o município, nesse convênio, acho que até o município repassa Pode ser alguma que tenha coisa alguma lá, né? contrapartida. algum repasse, Isso. Tem um repasse. Não fica 100% com a Unespar. De repente o município entra com alguma alguma contribuição também. contrapartida. Tá. Isso. E a respeito da saúde ali, recursos livres ali, 2.127.000, o que seria isso aí? Como é que vai repassar esse dinheiro com a saúde e recursos livres ali? Eu achei um que valor meio hoje alto. É alto. Vamos ver o que a saúde gastou em 2020. É que ela já gastou bastante disso, ela já gastou aqui despesas com saúde, despesas correntes. O ano passado, esse aqui, né, 29.800, ela já gastou isso em 2020. Claro que ali teve bastante Mas não recurso, teria que Covid embutir esse e 2 tal. milhões no total do orçamento dele ali ou não? Se deixar Não, porque... mas ele está na despesa, ele está no total. Ali eu só coloquei o que compôs, o que vai compor a receita destinada à saúde, que é os 15% obrigatório, mais o que vem de fora, mas que para chegar àquela previsão, o município ainda terá que colocar 2.127.000 de recurso próprio ali. Isso vai mexer em outras dotações, né? Aqui. Não, geral, o que Geral. precisar Tá. dentro da saúde. Hoje ela está dentro do próprio orçamento do município, né? Ela não Certo. está mais como uma indireta. Então tá bom. Obrigado. Mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer, senhores vereadores, tá? Então, tá bom. Mesmo assim, nós estamos lá no setor de contabilidade, sempre à disposição em qualquer momento, né, para trazer o esclarecimento necessário. Nós, então, não sei se o Cachoeiro Gilberto querem falar alguma coisa. Nós damos, então, por encerrada a sessão de audiência pública de apresentação da LDO para o ano de 2022 e agradecemos aí mais uma vez em nome do prefeito, né, trazendo as desculpas dele por não poder estar presente em razão de outros compromissos, agradecendo aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais e os que estão aqui presentes, desejando a todos uma boa tarde e mais uma vez nos colocando à disposição, né, na Prefeitura Municipal para demonstrar, esclarecer e tirar qualquer dúvida aí a respeito da execução orçamentária. Muito obrigada.